Nossa boa noite a todos. Que bom que vocês vieram à casa de Deus. É um prazer ter cada um de vocês aqui nessa noite. Nossa família, na verdade. Nós somos uma família muito grande, uma família que contém muita gente. E nós somos também todos cidadãos ou cidadãos do reino dos céus. Já parou para pensar de quem você vai querer ser vizinho no céu? Você pode escolher ser vizinho do Genivaldo, que tenho certeza que ele vai louvar bastante lá. Você pode escolher ser vizinho do Genildo, que eu sei que lá ele vai ser desbravador. Você pode escolher ser vizinho do José Maria, porque se o José Maria for num lugar e tiver uma jaca, José Fátima? Troquei um dos nomes, desculpe. Se tiver uma jaca no lugar, ele vai colher uma e vai trazer para você. Obrigado pela jaca que você trouxe para mim, viu? Quem não estava lá vai ficar com vontade agora. Vocês gostam de jaca? E é difícil, né, conseguir jaca para comer. Ó, acabei de atiçar muitas lombrigas agora. Queridos, nós estamos hoje iniciando uma série. As próximas hoje e mais 3 quartas-feiras, nós vamos estar juntos. E nós vamos estar falando sobre os milagres de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos juntos nessa noite estudar o primeiro milagre que Jesus operou. E enquanto nós estivermos estudando isto, eu quero pedir ao Senhor Jesus para que se faça presente em nosso meio e opere também milagres em nossas vidas. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2. Quem abriu, diga amém. Lembrando que não é lá no finalzinho da Bíblia as cartas de João. É o Evangelho que fica perto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Coloca a tua mão para a palavra, fecha os olhos. Senhor, assim como a tua palavra está aberta diante de nós, neste momento abrimos a nossa mente e o nosso coração diante da tua presença. Assim como a nossa mão está posta sobre a palavra, nós pedimos ao Senhor neste momento que tenha misericórdia de nós e coloque a tua mão sobre a nossa vida. Que nessa noite nós possamos ter um encontro vivo e real contigo e que o resultado deste encontro possa ser um grande milagre na vida de cada um de nós. É a bênção que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, me acompanhem na leitura, versículo 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para a cidade de Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, queridos? Primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite:
Que tipo de gente você convidaria para o seu casamento? Você tomaria o cuidado para convidar para o seu casamento só gente legal? Você tomaria esse cuidado? Sim ou não? É só gente de quem você gosta, tá certo? É só gente agradável, tá certo? Se você reparar lá no versículo 2, diz assim: Jesus também foi convidado. Essas 4, 5 palavrinhas ensinam muito para nós a respeito de Jesus. Alguns de nós imaginamos um Jesus sisudo, sério, por que não desagradável? É ou não é verdade? Não é verdade, queridos. Jesus era uma pessoa extremamente agradável. Jesus era uma pessoa feliz. Sempre foi prazeroso estar na presença e na companhia de Jesus. E por isso ele foi convidado para estar nesse casamento. Alguns crentes pensam que quanto mais antipáticos eles forem, que quanto menos agradáveis eles forem, mais santos eles serão. Esses crentes não são crentes. Esses crentes são uma vergonha para o Evangelho. Gente sisuda, gente séria, gente arrogante, gente orgulhosa. Faz ou não faz sentido isso que eu estou falando para você? Pode ser que você tenha aprendido na escola dos crentes chatos a ser um crente chato. Pare em nome de Jesus. Porque Jesus não era chato, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Todo cristão é um discípulo de quem? De Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos imitar Cristo em todos os seus comportamentos, inclusive nesse. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não responde em voz alta. Se tiver um casamento lá na sua família, vão te chamar para ir? Não responde, não responde, não responde. Ou vão dizer assim, não, esse aqui é aquele chato da igreja lá do 7º dia, e é melhor nem convidar ele, porque ele ou ela é desagradável. Pare e pense um pouquinho. É de pensar, né, irmãos? Eu sei que vocês não são japoneses, mas eu vou dizer para vocês. Abre teu olho, japonês. Cuida com isso. Jesus era uma pessoa agradável, e nós precisamos ser agradáveis, ser amáveis com todas as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente acredita erroneamente assim, se converteu, agora não tem mais contato com ninguém que não é da igreja. Ei, qual o propósito disso? Jesus não disse que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra? Qual a necessidade de uma luz num lugar onde não tem nem nada para ser iluminado? Qual a necessidade de um sal num lugar onde não tem nada para ser salgado, para ganhar sabor? Primeira lição, ficou claro para vocês essa primeira lição? Jesus era uma pessoa extremamente agradável, e nós cristãos precisamos aprender com Jesus a sermos também extremamente agradáveis. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos todos comedores de arroz e feijão. É ou não é? Não é verdade? E bem-aventurado aquele que tem arroz e feijão para comer. Então, queridos, nós temos que colocar isso em mente. Se lá na sua família não te chamam para mais nada, se você está sendo rejeitado nos lugares por onde você passa, dá uma repensada. Dá uma repensada. É possível ser crente e ser feliz. Pelo contrário, você deveria ser a primeira pessoa que a sua família vai se lembrar de convidar. Vamos convidar ele aqui porque ele é agradável, é uma pessoa feliz, é uma pessoa sorridente, é uma pessoa que não faz cara feia para nada nem para ninguém. Ele não bebe, mas ele não se importa com quem bebe, ele não fuma, mas não se importa com quem fuma, ele não come algumas coisas, mas não se importa com quem come. Faz sentido para você? Que Deus nos abençoe, irmãos. Precisamos da bênção nesse sentido. E Jesus é convidado, ele está lá nesse casamento, está lá nessa festa. E acontece que lá na festa acaba o vinho. Pastor, que vinho é esse? Bem fácil dizer para vocês. Na Bíblia, suco de uva novinho, sem álcool, chama vinho. Na Bíblia, suco de uva velho, fermentado, com álcool, chama vinho também. Não tem a expressão suco de uva na Bíblia. Todo suco de uva na Bíblia é chamado de
vinho. E qual é a diferença do vinho que deixa a pessoa bêbada e do vinho que não deixa a pessoa bêbada? O suco de uva fresco, feito há pouco tempo, ou até mesmo feito há um bom tempo, mas que tenha sido hermeticamente fechado. Palavra bonita, né? Hermeticamente fechado é quando existe uma vedação. O oxigênio de fora não entra em contato com o conteúdo da garrafa. Esse suco de uva não vai fermentar. Ele pode ficar ali anos, eu não sei se muitos anos, mas ele pode ficar ali algum tempo sem fermentar. Pastor, na Bíblia, todo vinho então é suco de uva? Não. Claro que não. Como que Noé ficou? Bêbado, aí ficou pelado na frente do filho, deu o que deu, não é verdade? Ló bebeu o suco de uva velho. Depois que ele estava bêbado, o que foi que as filhas fizeram? Vamos fazer filhos do nosso pai. E com ele bem alcoolizado, elas se deitaram com ele e fizeram filhos com o próprio pai. Os amonitas, né? E os moabitas são filhos feitos dessa forma. As meninas acharam que elas nunca encontraram um homem para se casar com elas e ser pai dos filhos delas, embebedaram o pai e assim o fizeram. E vários outros ficaram bêbados na Bíblia. Então nós temos que ter isso em mente. Agora, e esse suco aí? E esse vinho que Jesus faz o milagre? Queridos, eu não tenho dúvidas. É o vinho não alcoólico. Por que o não alcoólico? Porque o álcool faz muito mal. Eu não sei se você nasceu no lar cristão, mas eu não nasci no lar cristão. E eu sei o mal que o álcool faz. Eu sou filho de um pai alcoólatra. E sei como foi sofrível, como foi difícil, como a vida foi assim muito pior do que poderia ter sido se meu pai não tivesse esse vício miserável ou maldito. Mais alguém aqui é filho de pai alcoólatra? Mais um, pelo menos. Não, você não. Seu pai que está do lado vai ficar bravo com você. Você não. Pode abaixar a mão. Difícil, não é, irmão Ginildo? Ser filho de um pai alcoólatra não é fácil. Sabe que eu não me acho o melhor pai do mundo. Mas só quando eu lembro que eu não bebo e não fico bêbado, eu já sei que eu sou um pai muito melhor do que o meu foi. Jesus faz o milagre, transforma água em vinho. Agora, aonde foi que Jesus transformou essa água em vinho? Tem uma outra curiosidade interessante aqui. Ele usou talhas. Essas talhas, elas eram usadas para purificação. Hoje, quando a gente chega em qualquer lugar, principalmente depois do Covid, a gente lava a mão, não é isso? Por que a gente lava a mão? Porque a gente sabe que tem micróbios, tem bactérias, tem vermes, pode ter vírus, pode ter até Covid. Então a gente chega da rua, lava bem a mão com sabão, de forma demorada, para ter certeza que o sabão vai matar qualquer coisa que tiver ali, depois enxágua direitinho, seca a mão, tá limpa. Isso é super necessário. Vocês sabem que os médicos, eles não lavavam as mãos até pouco tempo atrás. E muita gente morria de infecção. Eles não tinham noção de que a mão pudesse contaminar uma cirurgia, e eles mataram muita gente porque eles não tinham essa noção. Hoje os médicos não somente lavam bem lavado, eles têm toda uma técnica de lavagem das mãos, depois ainda passam álcool e ainda usam uma luva. Tudo isso para garantir que o ambiente está estéril, né? Não tem bactérias, não tem vírus, não tem germes. Nos dias de Jesus, eles não tinham noção disso. Só que existia uma purificação ritual. Como funcionava? As casas, os lugares, tinham talhas de pedra, que podiam ser grandes ou pequenas. Nessas talhas, a pessoa que chegava no lugar e iria comer, ela enfiava a mão nessa talha, ela enchia, faz esse gesto aqui com a sua mão, ó, fecha os dedos, não fica parecendo uma conchinha? Elas enchiam essa conchinha de água, faziam isso 7 vezes e levantavam a mão assim, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Com isto, eles estavam
está na Bíblia, não de forma muito clara, e nós não praticamos. A Bíblia diz assim: não cozinhe o cabrito ou o gado, a vaca, o bezerro, no leite da sua mãe. É um texto bíblico. A gente não sabe por que tem essa ordem lá nas leis cerimoniais. E como que os judeus entendem isso? Eles entendem que eles não podem misturar na cozinha deles nada que eles usem para fazer algo com leite e nada que eles usem para fazer algo com carne. Então o judeu nunca vai comer um estrogonofe, porque o estrogonofe tem carne e tem leite. A cozinha do judeu tem que ter 2 pias, tem que ter 2 armários, tem que ter 2 grupos de panela, a panela de cozinhar coisa com leite e as panelas de cozinhar coisa com carne. E é uma coisa que nós não fazemos, porque nós entendemos lá, nesse verso, que não cozinhar o filhote no leite da sua mãe, significa só que você não tem que matar o bichinho muito novinho e cozinhar no leite da mãe. O nosso entendimento é basicamente esse. Mas eles fazem assim. E aí eu perguntei para esse judeu convertido ao adventista, falei assim: e isso, como que você me explica? Aí ele disse assim para mim: como assim explicar? É assim. Eu falei: não, mas e por que você faz se não faz sentido? Aí ele disse para mim assim uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou assim: pastor, nós, judeus, quando eu ainda era um deles, nós nunca questionamos a Deus. Se está dito, está dito. A gente faz e ponto final. A gente não quer saber o porquê, para quê. E nós, adventistas, somos diferentes, né? A Bíblia diz assim, ó: não coma porco, não toque no seu cadáver, o porco vai te fazer mal. A Bíblia diz em Isaías 66, verso 17, lá fala assim: aqueles que comem porco e rato serão destruídos, diz o Senhor. A gente não entende o porquê disso. E a gente de vez em quando se pergunta: mas Deus, por que disso? Mas, queridos, fazer tudo o que Ele vos disser é aceitar toda a palavra de Deus e se dispor a viver em obediência a todo o querer de Deus para a sua vida. E quando aqueles serventes ouviram de Jesus: olha, sabe aquelas talhas que vocês usam para lavar a mão e a água fica suja dentro dela? Encha ela com água. E esses homens foram obedientes. A Maria tinha dito, não tinha? Eles fizeram uma coisa absurda. Qual era a necessidade? Era vinho. Não era encher a água, as talhas com água para lavar a mão de novo. Mas eles fizeram. E quando eles fizeram, obedeceram a primeira coisa sem sentido que Jesus orientou, aí Jesus orienta a segunda coisa mais sem sentido ainda. Pega essa água e leva lá para o mestre, aquele que está cuidando da festa, o mestre sala. Leva para ele, serve a ele na taça, para que ele possa beber. E quando isso acontece, queridos, o milagre acontece. A água simples que estava naquela talha, eu vou tomar liberdade e vou falar assim, aquela talha suja, porque muita gente tinha enfiado a mão naquele lugar para fazer a lavagem cerimonial das mãos. Aquela água simples se transforma no melhor vinho que aquele homem havia tomado na vida dele. Sabe por que aconteceu esse milagre? Porque aqueles homens obedeceram a Jesus. Você precisa de milagre? Que milagre você precisa? É cura física? É cura espiritual? É cura mental? Você precisa de um milagre na sua vida financeira? Você precisa de um milagre no seu casamento? Você precisa de um milagre na vida dos seus filhos? Na vida da sua esposa? Que milagre você precisa? Você precisa de uma casa? Você mora numa casa pagando aluguel e precisa de um milagre? Você precisa de uma casa? Que milagre você precisa? Nessa noite, sem medo de errar, eu digo para você: fazei tudo o que Ele vos disser. Se aproxime de Jesus, conheça Jesus, deixe Ele ser o Deus da sua vida, e você vai ver que coisas grandiosas vão acontecer no seu viver. Sabe, queridos, eu termino dizendo para vocês: filho de pai alcoólatra, crescendo num lar completamente destruído, na minha casa era gritaria e briga. Só não tinha na hora que a gente estava dormindo. Mas quando a gente estava dormindo e meu pai chegava bêbado, voltava a ter gritaria e briga, porque ele chegava, acordava todo mundo, era aquele pega para capar, todo mundo saindo correndo de casa, porque ele chegava enfurecido, né? Não sei o que acontecia, que ele virava homem bravo só quando bebia. Então eu cresci num ambiente assim. E eu lembro que ainda muito novo, eu tive a oportunidade de conhecer o Deus das Escrituras.
E eu fui me aproximando, eu fui buscando conhecer mais. Irmãos, a minha vida... São tantos milagres que eu poderia passar a noite todinha contando para vocês aqui todos os milagres que eu tenho recebido de Deus. E faltaria tempo, não seria suficiente. E por que eu tenho tanto milagre na minha vida? Porque eu sou bom? E não é? Eu sou tão pecador quanto você. A diferença é que eu tenho buscado conhecer esse Deus da palavra. Tenho me aproximado dele. Coisas grandiosas têm ocorrido na minha vida e vão ocorrer na sua, se você se aproximar dele com sinceridade. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer tudo o que o Senhor Jesus te disser. Vivendo uma vida de obediência e se preparando para o seu breve retorno. Feche seus olhos, nós vamos terminar com uma oração e depois vamos cantar o hino final. Santo e poderoso Deus, nessa noite viemos na condição de teus filhos a este lugar. É verdade que nós somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Mas, Senhor, nós viemos porque nós o reconhecemos como nosso único Deus, como nosso único Senhor. E queremos pedir ao Senhor que continue realizando em nós e através de nós muito mais do que nós imaginamos ou sonhamos. Por favor, Senhor, coloque nosso coração à disposição de fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede na sua palavra. Que nós todos que estamos aqui nessa noite, todos aqueles que assistirão esse vídeo depois, todos nós possamos entregar o nosso coração de forma completa, de forma sincera ao Senhor, e assim milagres, e mais milagres ainda, possam ocorrer em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, leva-nos para nossa casa, na tua segurança, batiza-nos com teu Espírito e salva-nos para o teu reino, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.